Chegamos ao nosso 6º episódio do nosso podcast Conversa de Concurso e hoje, pela vez primeira, estamos transmitindo também pelo YouTube. Então, quem está nos assistindo no YouTube, saiba que estamos também no Spotify e vice-versa. Quem está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, saiba que também estamos no YouTube. A gente está aqui no Spotify e no YouTube sob a proteção do GG Concurso, instituição da qual nós fazemos parte e mantém esse nosso podcast, nos dá todo o suporte e guarida. Bom, desde o primeiro episódio a gente vem prometendo a presença do nosso ilustre professor Juvenal aqui no nosso podcast e hoje consegui raptar o Juvenal ali que estava gravando uma aula, consegui sequestrar ele, trazer aqui para o estúdio e gravar esse podcast aqui para que vocês conheçam esse cara que a gente é fãzaço, um cara que é sensacional. Meu, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio de gravação de podcasts. O que tu achou? Muito obrigado aí pela calorosa recepção, né? Sou suspeito para falar aí agora, começando a fazer parte aí dos quadros, né, do GG Concursos, que eu realmente, primeira vez que eu vim aqui, fiquei impressionado com a estrutura, né, com toda a assistência aí, a gente acabou fazendo aquela revisão ali, né, aquela ação solidária ali, onde tinha alguns alunos no presencial, e é impressionante o amor é legal, dos alunos. Né? A revisão do bem a gente fez. Revisão do bem, é impressionante não só a estrutura, mas como a proximidade entre alunos e professores, e isso com certeza faz a diferença aí pra gente se manter ativo nos estudos. Verdade, a gente vem trabalhando essa proximidade, esse é o objetivo do GG, né? Tá mais próximo dos alunos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Giuliano, eu sou professor aqui do GG Concurso, já estava nos outros 5 episódios, se tu não assistiu, fica aí o convite para que assista. E eu queria que tu, Juvenal, te apresentasse aí, contasse um pouquinho da tua história. Hoje o nosso objetivo aqui é falar de algo que tu manja muito. E, Vini, pode botar a trilha aí que já vamos dar o spoiler do título do nosso podcast de hoje, que é... Métodos de estudo. Queria que tu te apresentasse aí, falasse um pouquinho da tua trajetória nos concursos, da onde tu veio, do que se alimenta, aquela coisa toda. Onde vivem, da como onde vivem, isso aí. Mais ou menos assim. Bom, para quem não me conhece, como o Juliano comentou, meu nome é Juvenal Schneider. E para quem já me conhece, meu nome continua sendo Juvenal Schneider. Que engraçadinho. Bom, pessoal, é um tema aí bastante, né, polêmico, né, métodos de estudo, mas antes da gente adentrar no assunto, me apresentando, né, eu sou graduado em Direito, trabalhei como advogado, mas logo depois que eu saí do serviço militar, assim como o nosso amigo Juliano, também fui oficial temporário, né, do Exército, eu vi que a advocacia não me trazia aquele interesse, né, eu admiro... Eu admiro, né, os meus colegas advogados que têm aquela questão do contencioso ou até mesmo muitas vezes de chegar num acordo. Eu não tinha muito esse perfil, sabe? Por mais que eu goste demais do direito, eu acabei resolvendo estudar para concursos, né? Na verdade, eu já tinha essa ideia de anos atrás, mas é aquela coisa, a gente, vou fazer um concurso, ver se dá. Chegava Sim. lá no dia da prova, fazendo a prova, quando vê, cai direito do trabalho, que interessante. Pessoal, isso não existe, eu acho que nunca existiu, na verdade. Não, isso é muito legal, porque eu acho que dá para dividir a galera que não estuda sério para concurso em dois, né? Aquele que vai lá para ver se dá e aquele que tá esperando o momento certo para começar. Tem esses Exatamente. dois, né? Eu era esse que ia lá e... Vamos ver se dá. E eu até me atrevo a falar que, pessoal, 80% dos concursos... o pessoal vai lá ver se dá. Então, dos concurseiros, né? Dos concursos, de 100% dos inscritos, normalmente 15% nem vai fazer. Os Sim. outros 85% que vão fazer, olha, pouquíssima gente está estudando. Verdade. E quem está estudando com um curso de qualidade, com métodos de qualidade, pessoal, esse pessoal tem muita chance de brigar ali nas primeiras classificações. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu já, entrando no assunto de hoje, eu já vi que eu deveria estudar antes, né, ou talvez de forma concomitante, os métodos de estudo, porque
sair lendo, fazendo tudo a estilo go hard, né? No meio da programação a gente tem go hard, né? Vai cavalo, bate no cavalo e ele vai embora, né? Tu sai lendo PDF, tu assiste aula, tu não anota hoje, amanhã tu anota. Pessoal, isso no meio no âmbito dos concursos pode funcionar, mas é a exceção, né? A gente tem que se basear pela regra. E a regra é fazer um estudo coordenado, com revisões agendadas, assistindo às aulas, né, dos professores com papel e caneta na mão, porque senão fica difícil, algo que já é difícil com toda essa organização, sem a organização fica quase impossível. E uma coisa que não dá para comparar é o teu método de estudo com o meu método de estudo, com o método de estudo do Vini, com o método de estudo dessa galera que está nos assistindo aí no YouTube ou no Spotify. É importante que tu conheça mais de um método e aplique ele na tua vida, ou melhor, replique ele na tua vida para tu entender qual é a melhor forma que tu consegue assimilar o conhecimento. Não existe um método que é receita de bolo. Se tu fizer isso, vai dar certo. Não, pode ser que dê certo para um e não dê certo para outro. Então, o fundamental é que tu conheça e tenha opções para te conseguir te basear e focar teus estudos, né? Vou aproveitar essa tua deixa aí, a gente, né, tá gravando aí no improviso, tava no meio de uma aula aí e no intervalo de um bloco, o Gil me convidou, mas como é um assunto que eu gosto de falar sobre métodos de estudo, né, tu comentou sobre receita de bolo, por exemplo. Na verdade, a receita em si até existe, né? É assistir a aula, ler PDF, ler o material e revisar. Só que é igual tu fazer um bolo. Tu pode fazer um bolo de diversas formas, né? Tu não precisa seguir uma sequência pré-determinada, né? Eu sei porque eu gosto um pouco de me aventurar na cozinha. E às vezes eu tô cozinhando e antigamente tinha uma mania, né, de achar que tudo tem que ser do nosso jeito. Eu ia lá dar pitaco, né? Quando a patroa tava fazendo a refeição. E às vezes a comida dela ficava muito melhor do que a minha fazendo do jeito dela, que pra mim tava errado. Então assim, pessoal, no estudo é a mesma coisa. Às vezes tu vai olhar o outro estudando, mas tá estudando errado. Aí tu vai lá ver o resultado dele na prova, pode ser muito melhor do que o seu. Então assim, não existe verdade absoluta, não existe um método infalível, não existe nenhum método que é 100% ruim ou outro que é 100% bom, porque cada pessoa se adapta com... Fazer uma analogia aqui, Juvenal, pra galera que tá nos assistindo e não sabe, eu e o Juvenal, a gente tem um hobby em comum, que é laçar em rodeio, né? E aí o meu irmão sempre diz, né, lá aquele cara vem vindo com uma armada feia, quem tá nos assistindo aí sabe. Quem tá nos assistindo e é de rodeio sabe, né? O cara tá vindo com uma armada feia, todo esgueio, todo estranho. Mas o que importa? Se o cara pega. É laçar o boi. Se tu tá estudando feio, se tu tá estudando bonito, se é gol de barriga, se é gol de ombro, o que importa é se tu pegou, né? Perfeitamente, pessoal. Então, assim, como que tu vai medir se o teu estudo tá certo ou tá errado? É pelo teu desenvolvimento no acerto de questões. Então, se tu tá estudando e tu tá vendo que tu tá desenvolvendo a qualidade naquele assunto, ou seja, acertando mais questões, provavelmente tu tá no caminho certo. É evidente que tem caminhos mais rápidos e caminhos um pouco, né, mais demorados. Mas aquele atalho de que a gente... Eu fico triste quando eu vejo, assim, né, no Instagram, no YouTube, aprenda a ler um livro de 400 páginas em 30 minutos, coisas assim, métodos de leitura dinâmica. Pessoal, eu vou dizer para vocês infalíveis. Eu tentei de tudo. Eu tentei leitura dinâmica, eu fiz curso, paguei curso, Pessoal, leitura dinâmica é para tu falar, né? Li 52 livros nesse ano, um livro por semana. Aí tu trabalha, estuda, faz faculdade. Pô, mas como que tu fez isso um livro por semana, entendeu? Tu lê um livro de 50 páginas? Não, livros de 200 a 300 páginas, um por semana. Pessoal, para concurso não funciona. Primeiro, a gente já tem que fazer uma distinção. O que é estudo? O que é leitura de prazer? Tu tá lendo um livro de ficção, né? Tu não precisa se atentar a detalhes, né? Ou tu tá estudando para concurso. Pessoal, hoje em dia concurso está tão profissionalizado a ponto de perguntar prazos e muitas vezes cobrar a exceção do prazo, né? Que é um prazo muitas vezes que vai se dobrar em mais 4 ou 5 prazos. Então, assim, se tu quer ler isso para marcar a estrelinha lá que tu cumpriu aquela matéria, legal. Só que não passa em concurso
quem lê a maior quantidade de livros, vê a maior quantidade de aulas, passa em concurso quem acerta mais questões. Então a gente tem que ter essa diferenciação. E falando nisso, entrando já, agora estamos aí em 10 minutos já, entrando especificamente no tema métodos de estudo. Eu queria saber, tu que fez agora, bem pouco tempo atrás, um concurso o CFO, né, que é o concurso de capitão da brigada aqui do estado do Rio Grande do Sul, um dos concursos mais difíceis aí do estado. Tu passou em uma colocação super bem colocada entre os 10 primeiros ali, né? Passou entre os 10 primeiros. E eu queria saber, qual foi o método que tu utilizou? Um método que pra ti deu certo e se tu teve algum método que tu utilizou e não deu certo? Pessoal, como eu falei, eu não era aquele cara que passava o dia perdendo tempo no YouTube ou sei lá, lendo sobre métodos de estudo. Eu primeiro cumpria a minha meta diária de estudo e depois o meu hobby não era assistir Netflix, não era ir estudar, né, ver vídeos no YouTube sobre métodos de estudo, e é o que mais tem. E um que não funcionou, né, já respondendo a tua última pergunta, foi o tal do mapa mental, que todo mundo defende. O mapa mental é o melhor que tem. Tu pega uma folha, parte do centro para as extremidades, coloca as informações mais importantes, que até faz um certo sentido, faz uma conexão com a rede neural, né, que os neurônios são ligados pelas sinapses, então ele não tem uma forma retilínea, uma forma linear, né, não é linear, isso. É uma forma, digamos assim, como se fosse imitar um mapa mental, que é o que a gente vê no papel. Aí eu tentei e não gostei. Aí quando vê, um cara falou assim, não, então se tu não aprendeu com método de mapa mental, porque tu tá fazendo errado, aí eu quero saber, eu vou comprar um livro. Comprei um livro, eu tenho um livro lá em casa, de um dos gurus de concurso público aí, do William Douglas, que fala só sobre a confecção de mapas mentais. Ele e um outro autor lá, que eu não me recordo qual que é, né? O William Douglas é juiz federal, tudo mais, é um cara que diz que funcionou muito para ele, inclusive escreveu um livro só sobre essa técnica. Não, e deve funcionar para muita gente, é aquilo que a gente falou, né? O que nem sempre pau que bate em Chico, nessa regra aqui, bate em Francisco também, né? Só que eu, como nunca fui bom em desenho, eu odiava ter que fazer desenhozinho e tudo mais. Então, assim, talvez, se o Gil gosta de fazer desenho, ele vai adorar essa técnica de estudo, porque ele vai estar usando... Tendo prazer em fazer. Tendo prazer em desenhar, né? Lógico que não são desenhos elaborados, mas estava lá, artigo 5º da Constituição, inciso 11, a casa é asilo inviolável, ninguém dela podendo... A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salve, aí vem as exceções, flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou por determinação judicial durante o dia. Aí o cara tava lá fazendo um mapa mental, um desenho de uma casa pegando fogo, aí a casa com uma pessoa lá dentro com uma faca cometendo um crime em flagrante delito, ou um desastre, um tsunami em cima da casa. Pô, era um desenho, meu Deus, que tu passava ali 2 horas para fazer um desenho para decorar um inciso de um artigo, entendeu? Então, assim, para mim isso era inviável, né? Mas é um desenho simples. Depende, para ti um desenho simples tu faz, né? Tu pega um escritor e manda ele desenhar um computador, ele desenha um computador com as teclas em 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu vou ter que ficar 3 horas, vai ficar uma porcaria o desenho. Então, assim, pessoal, para mim não funcionou o mapa mental e depois que eu ajudei alguns amigos a passarem em concurso, muita gente diz assim, cara, esse mapa mental eu não posso nem ver. E hoje eu, inclusive, não posso nem ver esses tais de mapas mentais aí. E o que funcionou para mim, né, respondendo a tua primeira parte, tu pega, compra um cartãozinho, né, não me engano, bota a pergunta de um lado, por exemplo, a casa é asilo inviolável. Quais são as exceções para adentrar na casa de alguém? E aí eu botava no verso as respostas, né? Consentimento, né? Desastre, prestar socorro, flagrante delito, ou durante o dia, determinação judicial. E aí eu fazia pilhas daquilo dali e ficava respondendo aquilo dali, como se fosse ficar respondendo. Imagem e ação, lembra daquele jogo? Exatamente. E aí eu pegava aquilo dali e ficava, tentava responder, não conseguia, colava, voltava, ficava... Às vezes eu ficava assim, repetia 3, 4 vezes, né? Tem até uma frase em latim que é repetitio est mater studiorum. A repetição é a mãe da aprendizagem. Rapaz, pra mim parecia até italiano. Mim, que categoria aí? Repetitio est mater studiorum. Pra mim funcionava. A repetição é a mãe da aprendizagem. Eu repetia. No outro dia repetia. Tinha dias que eu só revisava, então eu pegava 4, 5 pilhas e só repetia, até mesmo
porque a nossa prova tinha prova discursiva, então tu tinha que escrever, então tu tinha que ter na ponta da língua, não era é diferente estudar só para uma prova objetiva, né? Então a gente é um tema complexo. Qual é a tua prova? É só objetiva? Tu não precisa ter decorado tudo na ponta da língua, porque lá tu, tendo as opções, tu vai lembrar. Agora, tu tem que escrever do zero, é diferente. Prova oral, que nem a gente fez, que tu sorteia um ponto na hora e fala por 20 minutos, tu tem que ter na tua cabeça um esqueleto organizado. Sim. Então, os flashcards para mim, que é a pergunta de um lado, ou várias perguntas de um lado sobre o mesmo tema e a resposta no outro, funcionaram muito bem. Então aí, ó, a dica pra galera que não conhecia esse método de estudo, como é que faz aí, Juvenal? Pra galera que tá nos assistindo no YouTube, finge que essa aqui seria uma folha pautada, só não rasga ela porque eu vou usar ela depois, tá? Pessoal, é uma folha... Uma folha? É uma folha muito grande, tá? Essa folha... Dá pra fazer com folha de ofício? Dá. Não vem inventar de ninguém comprar nada. Concurseiro é tudo quebrado. Só que o problema, qual é que é, pessoal? O problema é que essa folha amassa muito fácil, suja e quando vê rasgou. Então, o ideal ou tu comprar umas cartolinas e cortar elas, no máximo nesse tamanho. Ou seja, 1/4 de uma folha A4. 1/4 de uma folha A4. No máximo. Por que no máximo, pessoal? Porque se tu tem um pedaço muito grande, tu bota a pergunta aqui e tu fica enchendo de muita informação, tu leva muito tempo para fazer. Então, se for menor ainda, daria para fazer assim, ó. 1/8 de uma folha de ofício. 1/8, tu bota a pergunta aqui e do outro lado, aí a gente cria o poder de síntese, que até hoje eu tô tentando melhorar. Porque eu vou dar uma aula que é para ser em 3 horas, ela vai a 5 horas, né, pessoal? Mas assim, o poder de síntese é no sentido assim, tu tem que botar só o que é mais importante, porque no dia da prova é o que cai. Então não adianta eu querer pegar, voltando ao exemplo ali do inciso 11 do artigo 5º, colocar também jurisprudência no meio, qual é o conceito de casa, qual é o conceito de para qual concurso você está te preparando, se vai cair isso, né? Se não vai cair ou não vai. A profundidade. Não se gasta pólvora com chimango, já diria o ditado gaúcho. Então, exatamente. Tenta ser o mais objetivo possível, e isso vale para tudo, né? Eu usava um método um pouco diferente, eu nunca fiz esses flashcards. Eu usava um método que eu comprei uma pasta, sabe aquelas pastas de divisória de mês? Sanfonada, é. E aí, mas eu também utilizava 1/4 de uma folha de ofício. Usava um papelzinho desse tamanho, para quem tá ouvindo no Spotify, 1/4 de uma folha de ofício. E eu fazia resumos nesse tamanho menor aqui. Qual o objetivo? Ser mais objetivo. A ideia disso é ser mais objetivo e conseguir fazer as revisões mais rápido. Era isso que eu tentava, pelo menos, fazer. Que é um método que, para mim, deu certo, porque eu sempre tive pouco tempo para estudar. Eu sempre estudava no intervalo, no estacionamento, no horário do almoço, e aí eu pegava aquilo ali e dava uma revisão boa, mas essa ideia dos flashcards aí, talvez, se eu for estudar para um outro concurso, eu vou adotar. Aprovado aí como capitão, não vai mais sair desse concurso. Teve outro método que tu utilizou? Aqui no GG, vou te dar uma dica, tu já sabe disso, mas vou te dar uma informação. A gente divide as nossas videoaulas de acordo com o método de estudo, que é o método Pomodoro, que são frações de 30 minutos. Então, quem está assistindo aí o nosso podcast e é aluno do GG Concursos, acessa a plataforma, vê que dificilmente, para não dizer nunca, eu acho que raríssimas exceções tem uma aula que passa de 30 minutos. Porque, para quem não conhece, existe um método que é o chamado método Pomodoro, que ele fala em estudos de 30 minutos com intervalos. E inclusive, se tu colocar no Google ali, né, método Pomodoro, vai abrir um cronômetrozinho ali, que é Pomodoro, porque ele é no formato de um tomate, né? E tomate em italiano é Pomodoro. Essa tu não sabia? Não, já sabia, já. Eu vou falar, eu tô sem meu Kindle aqui no celular, tive que apagar por falta de memória, eu já li um livro sobre a técnica Pomodoro, já, que divide a questão de tu não é... Porque a partir do momento que a gente começa a ficar muito tempo em determinada atividade o cérebro começa a dispersar, né? Eu li um livro sobre... Eu não me lembro o nome do autor agora. Rapaz, o que tu me falar, eu já tentei. Eu já tentei. Assim... Tá, e qual foi o mais absurdo? Te peguei agora, pegando no contrapé. Não, eu nunca fui assim, quando eu via que era, esse tipo de coisa assim, estudar aprenda a estudar, Não, eu já estudei muito em pé, por exemplo, né? Quando eu tinha sono, estudava em pé, ou tomava isso eu fazia também, mas litro. Isso aí eu aprendi no exército. Isso. Tomava 1 litro de café,
né? Lógico, eu fazia um café mais fraco, né? Então eu conheço gente que toma um café que a xícara dele de café pra mim daria uma térmica. Então, né, a gente tem que até cuidar com a questão do estômago. O café faz muito mal pro estômago, né? Ainda mais se tu fica muito tempo estudando, sem comer e tomando café. Aí é pedir pra ter uma úlcera no futuro. Sim. Né? Então eu tentava sempre, mas método muito assim bizarro eu nunca utilizei, sabe? Eu já fiz algumas coisas do tipo assim, eu vou estudar, por exemplo, eu tenho que estudar 4 horas por dia. No início tu não tá acostumado, tu não vai estudar 4 horas por dia. Não vai. Mesmo que tu tenha o dia inteiro livre. Não, a questão não é tempo. Inclusive muita gente assim, eu vou parar de trabalhar pra estudar. Meu amigo, tu já estuda quantas horas por dia? 3, 4 horas? Não, eu não estudo, eu vou começar a estudar. Cara, isso me traz uma... Eu penso muito nisso, sabe? Tem algumas pessoas que dizem assim, eu tive filho e não consegui mais organizar minha vida de estudo. Tá, mas antes do filho tu fazia o quê? Tu estudava como? O que tu conseguiu fazer? Nada também. Não estudava. Então, desculpa sempre vai existir, sabe? E isso não é motivo. A gente tá aqui gravando esse podcast. O Juvenal gravou uma aula aí de 4 horas e ambos temos um bebê de 3 meses. Não é filho de nós dois, não é nosso filho. Até porque o meu Mas temos um bebê de praticamente a mesma idade, com uma semana de diferença. E estamos aí, trabalhando e fazendo acontecer. Desculpa sempre vai existir, mas tu tem que saber lidar, né? Que nem eu agora ainda vou mais 160 quilômetros, voltar pra casa. Vim ontem de noite, 160 quilômetros, né? Dormi aqui em Porto Alegre, gravei hoje de manhã uma aula, agora de tarde gravei mais um pouco. Então assim, pessoal, tempo a gente tem que fazer. Porque não... É que nem quem quer começar a poupar para investir. Quando no fim do mês o que sobrar eu invisto. A técnica tem que ser inversa. No início do mês tu já separa e o que sobrar tu dá um jeito de viver com aquilo. Tem uma piada muito boa, diz que o cara tá acendendo um cigarro. Será que pode contar piada no meio do podcast? Pode, né, gente? Pode. Tá o cara acendendo um cigarro assim, aí a mulher chega pra ele e diz assim, faz quanto tempo que tu fuma? Ele, eu fumo há 10 anos, dando aquela tragada, aquela velha gaúcha assim. Aí ela diz, sabia que o que tu gastou de cigarro em 10 anos dava pra te comprar uma Ferrari? Aí o cara, eu já sei. Aí ele pergunta tu pra fuma? ela, tu fuma? Não. E cadê a porra da tua Ferrari? Exatamente isso. Então não vem com cara. essa, né? Tempo tu arruma, tempo é uma questão de preferência, né? É exatamente isso. Então assim, pessoal, na época que eu era militar do exército, tirava serviço às vezes de oficial de dia, né, fim de semana, fazia faculdade, eu tava fazendo TCC e passei na OAB, a primeira fase da OAB eu fiz assim, vou lá, nem tava formado, vou lá fazer, se não passar azar, eu não tinha responsabilidade de passar, não podia nem tirar a OAB, porque eu era militar, né, é incompatível com o exercício da advocacia, fui lá e fiz e acabei passando a primeira fase. Né, no 23º exame, inclusive um que arrancaram o couro da galera, mas como eu sempre estudei durante a graduação, acabei passando. E aí, aquela responsabilidade, agora tem que passar na segunda fase, né? E aí eu tive que comprar um curso preparatório específico para a OAB. E aí eu comprei o curso e, né, chegou no fim de semana, estava de serviço, até que eu concluí, mas quando que eu vou assistir esse curso? Porque eu trabalhava todo dia, de noite ia para a faculdade, saía da faculdade, ia pra academia, logicamente que nessa época daí eu tive que largar, ia pra academia, fim de semana às vezes tirava serviço no quartel, fazendo o TCC, eu pensei, né, vou ter que arrumar tempo. O que eu fazia? Acordava às 5 da manhã, estudava das 5 às 7, às 7 fazia barba, tomava um banho, tomava banho não, né, eu só tomava banho de noite, mas eu fazia barba, tomava, né, um café e naquela época eu não larguei a maromba, não abandonei de vez, eu comia ali 5, 6 ovos no café da manhã, ou seja, eu tinha minha rotina, sabe, engraxava o coturno e ia pro quartel, então eu chegava no quartel ali 7h40, eu já tinha estudado 2 horas, sabe, no intervalo do almoço, almoçava no rapidão, ia lá, estudava mais meia hora, 40 minutos, trabalhava de tarde, chegava em casa às 6 horas, tomava um banho, ia para a aula, se a aula do professor às vezes estava muito matada, eu ia para a biblioteca, matava a aula e ficava estudando para o OAB, chegava em casa, ao invés de ir para academia depois da aula, às 10h30, eu ia para casa e estudava até quando ia. Né, até a meia-noite, 1h, às vezes até as 2, né, eu lembro que na época às vezes a família tem um instinto um pouco de proteção, né, por mais que eu já morasse sozinho, mas meu pai às vezes ligava, e aí, né, como é que tá? E aí tu comenta, tô estudando, tô acordando às 5, isso, aquilo, não, mas tem que dormir, eu falei, pai, olha, falta um mês e meio pra prova, sabe, eu não tenho esse, né, mas dormir pouco também faz mal, eu sei, né, tinha noite que eu dormia 3, 4 horas e no outro dia eu tava lá, trabalhando, estudando, faculdade, mas pessoal,
fui lá, fiz a prova depois de 1 mês e meio, tirei 9,3, passei, graças a Deus. É hoje algo que não me arrependo, na época foi doído, mas é igual a gente que está estudando para concurso, entendeu? Se você está estudando para concurso, o edital está prestes a abrir, ou o edital está aberto, está na praça para a prova daqui a 2 meses, cara, é assim, estudar o máximo de tempo com qualidade. Sobre métodos de estudo, sobre o que tu utilizou e deu certo, como que tu... Que dica tu daria pra essa galera aí? Bom, então para encerrar aí mais 30 minutinhos, a gente... Não, o que eu gostaria de falar é assim, primeiro, né, se eu tivesse que voltar a estudar para o concurso, acredito que não vai acontecer mais, graças a Deus aí, aprovado num concurso, né, que a gente vai ter, acredito, uma qualidade de vida muito boa, né? E é isso que a gente luta, né? Quando a gente está estudando para um concurso, passar num concurso que a gente possa fazer um bom trabalho para a sociedade e que a gente seja também, né, bem remunerado e tudo mais. Mas o que eu faria se eu fosse voltar a estudar para concurso? E é o que eu digo para todas as pessoas próximas que estão estudando. Primeiro, não espera para estudar no fim do dia. Tu trabalhou, tu cuidou do filho, tu fez isso, tu fez aquilo, tu vai chegar em casa às 10 da noite, tu pode muitas vezes sair para correr 15 quilômetros. Por quê? Porque às vezes tu até tem uma condição física para fazer aquilo, mas para estudar tu precisa de condição mental, né, psíquica. Então assim, pessoal, depois de um dia inteiro de trabalho, tu já tá confuso, né? Eu acho que até um dia tu falou num podcast ali que tu, no fim do dia, tu não consegue... A partir das 8 horas tu pergunta meu nome, eu tenho um delay ali de 1 segundo. Ah, não, beleza. Mas é isso, pessoal. Então assim, o que eu faria? Eu trabalho o dia todo e de noite faço faculdade e quero estudar para concurso. Acorda às 6 da manhã e começa a estudar das 6 às 7. Das 6 às mas 6 eu não e gosto meia. de acordar cedo. Eu não gostava de um monte de coisa, né, pessoal? E eu tive que aprender a gostar. Eu não gostava de direito internacional, tive que estudar. Eu não gostava de direitos humanos, tive que estudar. Civil, eu não gostava. Tem uma frase que é muito legal, que é assim, mas tu gosta de estudar? E aí a resposta é, como que eu não vou gostar de uma coisa que vai mudar minha vida? Então, assim, pessoal, na verdade a gente tem que aprender a gostar. Se tu ficar falando que tu não gosta de uma matéria, é evidente que tu nunca vai gostar, né? A mesma coisa assim, dinheiro não traz felicidade. Pessoal, tu nunca vai ter dinheiro, porque se tu diz pra alguém que não traz felicidade, se eu te falar, olha, se tu chegar em casa hoje e falar pra tua esposa, não me traz felicidade, o que ela vai fazer? Ela vai embora, né? A mesma coisa se tu fala pro dinheiro, o universo vai entender isso de que tu não quer dinheiro. Então assim, pessoal, é algo meio místico? Talvez, mas assim, se tu ficar falando que tu não gosta de estudar uma matéria, vai ser cada vez pior estudar essa matéria. Então assim, começa a estudar sempre de manhã, antes de tudo, né? O que tu faz quando começa o teu dia? Tu pega o teu telefone e fica no Instagram, atualiza as tuas redes sociais, ou tu vai estudar? E outra, tu não gosta daquilo que tu faz, por que tu faz? Tu faz só pelo dinheiro, só pela recompensa financeira que tu vai ter? Só pelo fim do dia? Então assim, aprende a gostar das matérias, né? Mas como que eu vou aprender? Aí cada um, né, com seus problemas, né, pessoal? Que nem tu estava falando antes, problema todo mundo tem. Pessoal, no dia do concurso ninguém vai querer saber se tu tem filho, se tu não tem, se teu pai, tua mãe tá doente ou se não tem. É evidente que algumas pessoas têm menos tempo do que outras por responsabilidades pessoais, mas no dia do concurso vai passar quem acerta mais questões. Então, se eu agora com filho, o Gil com filho, né, a gente gravando aula, trabalhando, vai chegar num concurso lá e o outro não trabalha, não estuda, não tem filho, mora com os pais, não precisa nem lavar roupa, não precisa fazer nada, nunca passou um pano no chão, eu posso falar que eu tenho mais direito a passar nesse concurso do que ele? Não. Mas ele não tem nada para fazer da vida. Pessoal, cada um com seus problemas, né? Então, assim, a gente tem que superar eles para conseguir atingir o objetivo. E não, o Gui postou esses dias um negócio que eu achei bem legal, que ele botou assim, a vida ela não recompensa esforço. Ela não recompensa esforço, a vida não tá nem aí se tu estuda 8, 10 horas por dia, se tu fica postando que tá estudando de madrugada, a vida tá cagando e andando pro teu esforço. O que a vida premia são resultados, né? Então, se o cara estuda 2 horas por dia e passa num concurso, se tu estuda 10 horas por dia e não passa num concurso, é porque alguma coisa tu tá fazendo errado. A vida não tá premiando esforço. Ela não tá nem aí pro teu esforço. Não tá, né? Ela tá premiando resultado, né? Isso que tu falou até, pra gente não se alongar muito, mas assim, pessoal, eu sou um cara que, se tu largar aqui entre 10 pessoas um texto pra ler, se eu ler uma vez, eu saio da metade pra baixo.
Eu me considero, esse dia até fiz um vídeo no Instagram, é bem capaz que tu decora tudo. Não decoro. A gente tem tudo. um amigo que na primeira leitura decoraria. O Gustavo, sim, na primeira leitura, Gustavo, ele decoraria. Meu Deus do céu, cara. O cara, então assim, também, ele desde da infância lê Fernando Pessoa. Pô, vamos se respeitar também, Não né? era a gente que tava correndo o cavalo Né? no campo Deus lá. o livre, rapaz. Eu até me formar no ensino médio, eu acho que eu nunca tinha estudado. Meu pai tinha que eu tinha que estudar. Detesto meu pai não vai estar olhando isso, mas... tu tem que estudar 2 horas por dia. Meu Deus, eu acho que eu nunca estudei 2 horas por dia até fechar os 18, 19 anos quando eu entrei pro exército. Então, assim, por isso que eu digo, pessoal, tem gente que tem mais facilidades, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que é mestre formado e mestre em engenharia elétrica. Cara, ele lê um texto aqui, né, sobre algo que ele nunca estudou. Daqui a um mês a gente tá conversando, ele te explica aquilo que tu explicou pra ele. Aí eu vou, mas como é que tu sabe isso? Tu me explicou há 20 dias atrás? Mas eu já esqueci, como é que... Sabe, tem gente que tem mais facilidade. Sim. Mas esses gênios, entre aspas, não ocupam todos os cargos públicos. Sempre vai sobrar pra gente que nem a gente. Que é gente que lê uma, esquece, lê 2, esquece, lê 20, esquece, mas tu vai chegar uma hora que tu não esquece mais. E aí tu começa a acumular conteúdo, chega no dia da prova, tu acertou lá 70%, 80% das questões, já está próximo de ficar nas vagas, acertou 85%, está nas cabeças. Perfeito. Pra gente encerrar hoje aqui, então, queria te agradecer demais por essa participação aí. Tenho certeza que a galera vai aproveitar todas essas tuas dicas aí. Pra galera te seguir no Instagram ali, pra mais dicas, como que é no Instagram? É @Juvenal Schneider, né? Juvenal Schneider. Tô começando agora um projeto aí que o pessoal sempre pede, assim, né, tu que estuda para concurso, né, dá uma mão dicas aqui e tal, então eu vou, né, tô começando a fazer isso de modo público, né, no Instagram, não com tanto tempo, porque a gente tá gravando aí bastante coisa e o trabalho, né, não deixa a gente dedicar 100% do foco, né, para redes sociais, até mesmo que é algo que a gente faz sem nenhum tipo de remuneração, né, não tem ideia de fazer pelo menos nos próximos 10 anos, algo que eu vá cobrar por mentoria, né? Acho interessante quem tem condições de pagar, mas a grande maioria da gente não tem condições de ficar pagando uma mentoria que é R$100 por mês. Tu já paga R$150 por mês um curso, como é que tu vai ficar pagando mentoria? Sim. Então, assim, tô dando algumas dicas legais lá no Instagram e para finalizar, então, até o que tu me perguntou antes, pessoal, não espera, eu vou esperar me formar para começar a estudar. Porque daí quando vê tu espera se formar, quando vê tu tá formado e tá com filho. Não, vou esperar meu filho agora fazer 5 anos. Não existe a hora certa, né? Porque os primeiros 5 anos da criança é muito complicado. Aí quando vê com 5 anos tu separa. Tu separa, né? Pessoal, se tu esperar o alinhamento de todos os planetas para começar a estudar, tu não vai começar a estudar nunca. É a mesma coisa começar a esperar para investir. Pessoal, é assim, senta hoje, pega um papel, uma caneta e começa estudando. Que depois de certos dias tu já tá acostumado, quando vê tu tá com um curso preparatório de qualidade, que é o exemplo do GG Concurso, estuda 1 ou 2 anos com afinco, quando vê tu vai garantir o resto da tua vida um cargo público, podendo tirar férias, viajar. E é evidente que o trabalho depois no serviço público não é como, né, nem sei se existiu isso, mas depois que tu entra no serviço público te acomoda e tomar cafezinho o dia todo. Eu acredito que nunca foi assim, e não é, mas é diferente de tu trabalhar numa empresa privada, né, muitas vezes ganhando um rendimento alto e quando vê de um dia para o outro ser demitido. Coisas que no meio do serviço público, né, pelo menos por enquanto a gente tem a estabilidade garantida. Como diria nosso mestre aí do português, como diria o Zambelli, vale a pena. Te esforça que vale a pena. Muito obrigado. A gente encerra aí esse nosso 6º episódio do nosso podcast Conversa de Concurso. Para quem não nos conhece lá no Instagram, segue lá, @ggconcursos, no YouTube. Tu que já tá aí, se tu curtiu esse nosso vídeo, compartilha ele aí com teus amigos, com a tua galera. Curte ele aí, dá essa moral pros guri que a gente tá precisando. Estamos começando um trabalho bem legal e a gente tem o apoio total aí dos nossos alunos para conseguir fazer isso e ir bem longe. Brigadão, valeu. Eu que te agradeço, Gil. Tamo junto. Valeu, Até abraço, a próxima, pessoal. time. Valeu. E, estudos, hein? Não vamos passar o dia todo aí no YouTube assistindo métodos de estudo, não.